Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, vamos tentar dar uma roupagem ou um entendimento mais simplificado do que vem a ser essa estrutura toda de Avona. Tá? Digamos que esse lado daqui do Stargate Shantar, que de acordo com o livro de Urântia deu-se o nome de Avona, ele é uma espécie de início de tudo, tá? Onde nada havia sido criado ainda. Então deu-se o nome de Avona. Isso é importante porque muito se fala do retorno ao Pai, do retorno à fonte que tudo o retorno de quem? De nós mesmos. Então isso é muito importante de nós entendermos de uma vez por todas, para que nós consigamos nos situar, tá, dentro de toda essa experiência que a gente pode catalogar aqui na nossa percepção 3D de algo muito louco, né? De coisas que tomaram um rumo ou um sentido dentro de toda essa experiência que acabou virando um jogo, que a gente tem uma dificuldade, muitas das vezes, de nos identificarmos com isso e saber, afinal de contas, se nós somos um eu, viemos de um eu sou, de uma mônada, de uma supramônada, como pode, né, eu ter aceito participar, né, de uma experiência dessa magnitude? Lógico, dentro de uma percepção nossa limitada, essa dúvida ela é mais do que normal de se ter. Mas é importante não discutir o porquê, né, que o jogo se tornou isso, mas, a princípio, entender como toda essa formatação, como toda esse, digamos assim, esse tabuleiro, né, como o professor Luiz costuma colocar, do checkmate global, como esse tabuleiro se formou, né? Isso é muito importante para que nós consigamos nos situar nele e entender um pouco desse jogo. Tá? Então, eu vou tentar aqui descrever, dentro da minha percepção de entendimento, o que vem a ser todo esse universo criado a partir de Avona. Então, pessoal, vamos colocar, então, como uma linha divisória entre do que podemos chamar duas realidades, mas vamos falar a respeito somente da realidade de Avona, que existe um portal, tá, interdimensional que o livro de Urântia dá o nome de Shantar. Né? Por isso que muitas das vezes se fala a respeito de Avona Shantar, né? Mas o portal estelar se chama Shantar e esse lado daqui, tá, se chama Experimento Avona. Tá? Através desse portal interdimensional, tá, vieram grupos, né, do que nós podemos chamar, na falta de uma expressão, de uma palavra mais adequada, vamos chamar de consciências. Tá? Essas consciências vieram para esse lado do portal estelar, do portal interdimensional, na busca de experiências, na busca de desenvolver conhecimento. Tá? Então, a busca incessante, sabe-se lá por quê, né, é a busca pelo conhecimento. Então, essas consciências, quando o portal Shantar ele abriu essa possibilidade de se experienciar algo inusitado, algo anteriormente inimaginável até para essas consciências, elas resolveram, né, por livre, espontânea vontade, resolveram adentrar esse portal e vieram para no que o livro denomina como Avona. Tá? Essas consciências aqui chegando, digamos que elas delimitam o que nós podemos chamar, delimitam uma área que nós podemos chamar de espaço, tá? Através do
que nós podemos chamar de espaço energético, tá? Não é algo que você coloque uma cerca, se bem que vocês vão perceber que existe uma barreira, tá? Uma espécie de membrana, talvez, digamos assim, que a nossa teoria quântica já chama disso, que separam essas delimitações energéticas. Por exemplo, né? Uma consciência ela pode delimitar um espaço energético que se assemelha a uma galáxia, a um conjunto de galáxias, a um universo local, tá? Quando mais de uma consciência ela delimita um espaço energético, essa mais de uma, que pode ser duas, uma quantidade aí que eu não tenho como dizer se tem um máximo para isso, né? Elas se agrupam por afinidade, tá? Elas possuem uma certa afinidade de propósito que fazem com que esse grupo de consciências se unam e formatam ou delimitem um espaço energético como se fosse um campo de força, tá? Então, nós podemos chamar, se a gente pudesse exemplificar o que para nós aqui faria sentido, seria o vácuo. Mas o vácuo sem existência de nada, simplesmente o vácuo, aquela região escura, né, que muitas das vezes nós vemos aí nas exposições cósmicas, através de satélite, filmes e seja lá o que for. O vácuo sem nada, sem estrela, sem planeta, sem nada, tá? Aí nós chegamos a uma outra conclusão, que várias consciências, sejam de forma individual ou coletiva, tá? Quando elas se reúnem, elas formam diversos espaços energéticos, tá? Esses diversos espaços energéticos é o que define o que nós chamamos de multiverso. Tá? O multiverso são vários espaços energéticos, tá? Constituídos por essas várias consciências individuais ou grupais, que ao delimitarem esse espaço, elas criam ou irão criar uma experiência específica para cada um desses espaços. Por isso que se diz, né, que as realidades paralelas são infinitas, porque infinitas podem ser a quantidade de consciências ou grupo de consciências e a infinidade também de projetos de experiência que essas consciências poderão vir a fazer parte, tá, no futuro. Junto com essas consciências que adentraram pelo portal Shantar, vieram outras modalidades também de consciências, que podemos chamar assim, que o livro de Urântia, e nós podemos também interpretar dessa forma, como consciências criadoras. Tá? Na sua grande maioria, tá, nós podemos categorizá-las como os filhos paradisíacos, que tanto se fala aí em vários vídeos. No livro de Urântia, basicamente foi o que categorizou essa palavra, né, como a categoria de determinadas consciências do nosso universo aqui de Shantar, né? Então, a maioria seriam filhos paradisíacos, sendo que os que adentraram através do portal Shantar são os filhos paradisíacos ancestrais, tá? Mika Anyotaki é um exemplo ou representam, né, uma parte desses filhos ancestrais, tá? Filhos paradisíacos ancestrais. O que acontece, né? Esses criadores, eles
vinham com essa atribuição e tinham na sua mente, tá, o tipo de experiência que eles gostariam de desenvolver. Quando nós falamos experiência, gente, nós temos que ter em mente que experiência é algo que você pode até mensurar um resultado, mas você nunca tem a certeza daquilo, tá? É algo que você vai testar, né? Então, o que acontece? Chegando aqui no universo Shantar e encontrando determinados agrupamentos de consciências, de espaços delimitados, como eu mencionei ainda agora, cada criador procura, junto dessas consciências que formatam esses espaços, aquelas que estariam propensas ou que aceitariam, tá, um determinado tipo de experiência. Feito isso, esses criadores inserem, tá, o que nós podemos, ou que muita gente fala, inserem parte, né, do seu código dentro desses espaços energéticos. Esse código seria a espécie de informação relativa à experiência que se quer realizar. Por isso que nós dizemos que aquele espaço ele é administrado por Mika, porque Mika, naquele espaço, naquele grupo de consciências que formata esse espaço, ele inseriu o código que representa a experiência dele, tá? Então, a partir deste momento, aquele espaço energético com o código daquele filho paradisíaco, aquele código que ele basicamente estabelece a experiência que será desenvolvida, se chama supramônada, tá? Então, vocês começam a ter uma ideia um pouco melhor do que se resume uma supramônada. Então, aquele espaço energético que eu venho mencionando, que pode ser uma galáxia, um conjunto de galáxias, ou até, digamos, um universo local, é uma supramônada. Então, vocês começam a perceber ou imaginar, né, dentro da mente de vocês o que viria a ser, na verdade, uma estrutura dessas. Então, a partir daí, tudo que se desenvolverá dentro daquele espaço delimitado, que já se transformou numa supramônada, tudo que será ali dado origem, tá, como que nós podemos chamar de vida, que vai além do que nós entendemos como vida, né? Não é somente vida biológica, tudo que será desenvolvido a partir de então, dentro daquele espaço destinado àquela experiência daquele filho paradisíaco, que se resume o quê? As nebulosas, aos aglomerados, tudo o que vier a dar origem àquele universo terá como finalidade aquela experiência daquela supramônada. Então, os aglomerados, os planetas, as estrelas e a vida biológica, que mais tarde nascerá ali quando surgir a matéria bariônica, tudo o que vier, porque veio de cima, veio se densificando, tudo aquilo, toda aquela formatação, ela tem como origem o projeto inicial. Tudo será e foi desenvolvido com base em um projeto original. Tá? Então, o envolvimento mais tarde de mônadas, eu sou, fractais e as consciências, os fractais de almas que estão ocupando uma unidade biológica, eles são derivados de uma experiência original que se originou, tá, quando um ser criador inseriu esse código num grupo ou numa consciência individual
que tinha um espaço delimitado, um espaço energético delimitado. Deu para perceber? Eu ainda não entrei na descrição de como uma supramônada vai escalonando até chegar no que nós somos aqui. Eu falei isso no vídeo anterior. Tá? Eu vou tentar agora, nesse vídeo ou no próximo, tentar melhorar esse tipo de entendimento para que vocês possam começar a formatar dentro da mente de vocês uma ideia diferente de todo esse assunto. Eu espero até estar começando a alcançar isso, tá? É complicado tentar colocar isso num papel para começar a descrever para vocês, tá? Então eu estou indo com muito cuidado nesse exato momento, porque é um assunto que eu gostaria de esgotar isso com aqui vocês, que são principalmente do canal de membros, vocês percebam que isso não é um assunto que dá para ficar colocando como um vídeo avulso do YouTube, isso não progride. Agora, com vocês aqui é diferente, porque eu espero até uma interação de vocês com relação a esse assunto, para que a gente possa tentar desenvolver melhor isso. Então, eu espero que a questão da supramônada ela fique muito bem exemplificada nesse vídeo do que isso vem a ser, tá ok? Então, basicamente é isso, né? Esse vídeo aqui foi para tentar começar a formatar para vocês o que viria a ser, ou que é, na verdade, uma supramônada. Então, nós todos aqui, tá, estamos inseridos dentro de uma supramônada, né? Isso acaba deixando com um pouco mais de luz aqueles ditados, aqueles conceitos populares, né? Que Deus está em tudo, que nós somos uma partícula. Então, toda essa história bíblica ou religiosa, e isso tudo começa a, de repente, fazer um pouco mais de sentido, né? Eles não explicavam, também talvez não tivesse como, né? O que eles queriam dizer com isso, mas talvez agora essas colocações façam mais sentido, né? Por que nós somos deuses? Né? Por que nós somos partículas de Deus? Então, tudo isso começa a fazer um pouco mais de sentido, e eu espero mais na frente vocês consigam se enxergar realmente fazendo parte desse projeto e ajudando na conclusão disso, que não está sendo nada fácil. Tá ok? Então, um grande abraço aí para todos.